Diretamente dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Os jovens de hoje enfrentam uma infinidade de problemas, especialmente a pressão dos colegas, e a palavra mais difícil que os jovens têm que dizer hoje em dia é aquela pequena palavra não. Seja em termos de drogas, seja ao pegar um cigarro na mão, seja sexo ilícito, seja lá o que for, não importa o que seja. é a palavra mais difícil de se dizer. Você consegue dizer não quando a pressão dos seus colegas aparece? Quando os níveis hormonais começam a aumentar, quando a excitação se faz presente. Sim, somos todos tentados. Mas nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse comum a todos. Você diz, bem, Jesus teve tentações assim? Claro que sim, ele foi. Está escrito que ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Porque no momento em que você é tentado, Deus sempre providencia um meio de escape. Existe uma saída, é Ele quem a providencia. Mas você precisa tomar a decisão de ir por esse caminho. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo está ali para te ajudar e te dar força e coragem. Então, outro homem, outra figura na Bíblia, um jovem, chamava-se Daniel. Em Daniel 1:8 está escrito: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um jovem com um propósito. A sua motivação para servir a Deus tinha surgido bem cedo, porque Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, havia chegado a Jerusalém e a tinha conquistado, e também havia capturado o rei e capturou alguns jovens judeus que ele queria levar de volta para a Babilônia e treiná-los na língua babilônica e em todos os costumes da Babilônia, para que pudessem ajudá-lo a governar seu império. E um dos indivíduos era Daniel. E ele queria jovens sem defeito, de boa aparência, hábeis em toda sabedoria, astutos no conhecimento e entendidos em ciência. Ele queria que ele ser proficiente em física e todos os estudos científicos daquele dia. E durante o período de seu treinamento, trouxeram os mais finos alimentos para que Daniel pudesse comer. Mas Daniel desejava um estilo de vida mais simples. Ele queria comer uma comida mais simples. Ele não queria comer a comida rica que vinha da mesa do rei. E ele perguntou ao chefe do programa de treinamento dele, seu professor, se ele poderia fazer aquilo. E o professor, ele hesitou. Ele respondeu, se o rei vier a saber disso, eu certamente perderei a minha cabeça. Então Daniel sugeriu, bem, por que o senhor não nos concede 10 dias para tentarmos? E assim, durante 10 dias, eles os alimentaram apenas com feijão e água e as coisas que Daniel estava acostumado a comer, uma alimentação bem simples. E ao fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e com melhor aparência do que todos os outros que se alimentavam das iguarias da mesa do rei. Quão diferente daqueles que mal podem esperar para sair de casa e aproveitar a vida. Porque Daniel tinha sido levado a 1.500 quilômetros, quem saberia? Quem se importaria se ele bebesse o vinho e se embriagasse e comesse dos pratos mais finos e vivesse uma vida de puro conforto e facilidades? Daniel estava longe, muito longe de sua casa, mas ele manteve a vida que havia aprendido a viver como um jovem servo de Deus. Ele poderia ter conquistado popularidade ao se deixar levar, e este não, precoce em sua juventude, o preparou para o grande não, quando precisou enfrentar a cova dos leões, quando teve de confrontar Belsazar, o rei. Ele disse não, porque havia aprendido desde o princípio. Nós nos contaminamos ao comer em excesso. 11 vezes nos é falado sobre a gula na Bíblia e o consumo excessivo de álcool. Uso de drogas, televisão em excesso. Jesus disse em Lucas 21:34, e acautelai-vos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações desta vida, e assim vos sobrevenha de repente aquele dia, ou o dia da sua vinda vos sobrevenha de repente. Paulo disse, não façais provisão para a carne, para satisfazer os seus desejos. Pedro disse, pois no tempo passado andamos em lascívia, concupiscência, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E você o que me diz?
Será que você vive uma vida disciplinada? Será que você vive uma vida organizada? Você já tem a sua vida organizada e disciplinada a ponto de poder dizer não àquelas coisas que você sabe que estão machucando o seu corpo? Veja bem, a Bíblia nos ensina que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não mora em um prédio de Deus vive em você. E um grupo de nós, que somos chamados de igreja, uma assembleia, formamos a igreja e utilizamos o prédio e suas instalações para nos encontrarmos. E, portanto, é um edifício sagrado. É um edifício santo, como o templo era nos dias de Jesus, ou como as sinagogas eram consideradas. Mas o verdadeiro templo de Deus é o seu próprio corpo. E, no entanto, você o prejudica através da forma como o trata. Então, na Bíblia, temos a figura de outro homem, um jovem que, com sua decisão de dizer não, conseguiu alterar completamente o rumo da história. José. Ele era o filho que seu pai amava mais do que a todos os outros, aparentemente. E por causa disso, os seus irmãos, os outros filhos, sentiram-se cheios de ciúmes e inveja dele. Então eles disseram, vamos matá-lo. E Rúben, o seu irmão mais velho, disse, não, vamos colocá-lo num poço e vamos apenas deixá-lo morrer lá. E o pai nem vai notar a diferença. Mas então alguns ismaelitas apareceram e disseram, vamos vendê-lo e ganhar algum dinheiro, e assim o sangue dele não estará em nossas mãos. Deixaremos que os ismaelitas o levem. Assim venderam-no como escravo a esses ismaelitas e o levaram para o Egito. E o venderam a um homem chamado Potifar, que estava no gabinete do faraó. E ele se tornou um escravo, forte e bonito, e Gênesis capítulo 39 nos narra a tentação de José. E ele disse não, porque a esposa de Potifar era uma mulher muito bela e também uma mulher bastante atraente. E ela se aproximou dele e então lhe disse, José, venha e deite-se agora comigo, venha para a cama comigo. Eu tenho desejado você desde o exato momento em que chegou aqui. E agora todos os outros homens já se foram. O meu marido está viajando para longe, venha comigo. E ele respondeu, não, eu não cometerei esta maldade tão grande. O seu marido tem sido muito bom para mim e seria um pecado grave contra o meu Deus se eu fizesse tal coisa. E ela suplicou a ele, e por fim, tomada pela fúria, ele disparou para fora da casa, deixando seu casaco para trás, e ela começou a soltar gritos e berros. Ela gritou, estupro, ele tentou me estuprar. E quando o marido dela chegou em casa, ele mandou lançar José na prisão. José disse que não, mas mesmo assim Deus estava com José lá na prisão. E todos vocês conhecem bem a história de como Deus usou José e o elevou à posição de primeiro-ministro de todo o país do Egito. E ajudou a salvar de novo a família dele mais tarde. Uma longa história que não tenho tempo para contar esta noite, mas a maioria de vocês conhece, tenho certeza. Ora, a Bíblia nos ensina que o sexo em si não é um pecado, foi Deus quem o concedeu. É, na verdade, um presente divino. O que constitui pecado é o uso indevido do sexo. Deus nos concedeu a capacidade de fazer amor, mas isso deve ser dentro dos laços sagrados do matrimônio e não fora dele. Adultério é errado entre pessoas casadas. E fornicação entre solteiros é errado, é um pecado. E sei que um impulso enorme, especialmente quando você o vê em cada balcão, onde se vendem livros e revistas, você o vê na televisão, você o vê no cinema, você o vê em todo lugar e toda a atmosfera está saturada com a ideia de sexo. Como se diz não? Eu não acredito que os jovens de hoje consigam dizer não sem Cristo. Com Cristo e com o Espírito Santo que te dão poder sobrenatural, você é capaz de dizer não, mas vou te dizer, é bem difícil. Mas as características de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. Paulo escreveu a Timóteo e disse-lhe, mantém-te puro. Ele disse, foge das paixões da juventude, corre. Quando essa tentação surgir, corre. Ele também disse, mas eu mantenho o meu próprio corpo sob controle e o trago à sujeição. E você faz isso? José fez, e Deus usou e abençoou grandemente José. E ele o usará e abençoará se você disser não. Mas suponha que você diga sim a qualquer uma dessas coisas. O que você vai fazer?
Certo, todos nós nascemos com a semente do pecado em nossos corações. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Mas vejam bem, essas pessoas tomaram suas decisões quando eram jovens. E Deus lhes deu o poder de dizer não às coisas que eram erradas. Seja uma mentira, Seja por causa de ciúmes, seja lá o que for, e afinal todos nós somos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos merecemos o julgamento e merecemos o inferno. Mas foi por isso que Jesus Cristo veio. Você tem ideia do porquê ele veio? Porque a Bíblia nos ensina que Deus é puro amor, Deus te ama muito. E se você fosse a única pessoa em todo o vasto mundo, Deus ainda te amaria. E Ele te amaria tanto, mas tanto, que entregaria seu próprio filho para morrer na cruz por você, mesmo que você fosse a única pessoa que tivesse pecado contra Ele. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas falhas e imperfeições, Deus nos ama profundamente. E esse amor, essa palavra amor, é um amor que vai muito além do que o amor humano pode conceber. O amor ágape, o amor de Deus, um amor sobrenatural, um amor que vai muito além de tudo o que você já conheceu. Deus te ama profundamente, nunca, jamais duvide disso. E se você não levar nada de valor destes 3 dias, espero que leve apenas uma coisa, que Deus te ama. E Deus está disposto a perdoar todos os seus pecados. Ele está disposto a apagar o seu passado. Ele está disposto a consertar tudo, como se você nunca tivesse pecado. É isso que a palavra justificação significa, como se você nunca tivesse pecado. É isso que o sangue de Cristo faz. Quando o sangue foi derramado na cruz, esse sangue purifica de todo pecado. Mereço o julgamento e o inferno, mas meus pecados foram apagados, meu julgamento já passou, Cristo o levou na cruz quando Deus pôs nele os pecados de todos. Eu não vou para o inferno, eu sei disso, eu vou para o céu. Se eu morresse agora mesmo, eu sei que vou para o céu por causa da promessa da palavra de Deus, de que se confessarmos com a nossa boca o Senhor Jesus e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Eu fiz isso, eu sei que estou salvo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que depositam a sua fé nele. Houve também outra pessoa que tomou a decisão de dizer não quando era jovem, e essa pessoa foi Moisés. Diz, pela fé, Moisés, quando já era adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu, observe, ele escolheu sofrer aflição com o povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo. Sim, você pode ter prazer no pecado. Você até pode se divertir ficando chapado de drogas no meio de uma orgia. Você pode sentir prazer, mas é algo passageiro. Dura apenas por um breve momento. Logo, tudo chega ao fim. E Moisés decidiu que preferia escolher o caminho de Deus. Às vezes pensamos em Moisés como um velho de barba, mas foi na sua juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. E há uma diferença na Bíblia entre o prazer por um lado e a alegria por outro. Aquele que ama o prazer é um homem pobre, disse o escritor de Provérbios. Paulo escreveu a Timóteo e disse, mas aquele que vive nos prazeres está morto. Aquela que vive nos prazeres está morta enquanto vive. Você está vivendo fisicamente, mas morto espiritualmente. Seu coração está morto para Deus. Você pode ser um homem morto. Acabei de escrever um livro sobre a morte chamado Enfrentando a Morte. Ele será lançado neste outono. Eu me aprofundei bastante nessas questões, assuntos como a eutanásia e o suicídio, temas que as pessoas debatem hoje, o que é considerado certo ou errado e como lidamos com tudo isso. A Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo escreveu, somos amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Prazeres são as coisas que atraem a nossa carne e a nossa luxúria. A alegria é outra coisa, ela é profunda. E não importa o tempo, o clima, os problemas ou as dificuldades, existe uma alegria. Porque essa alegria é produzida pelo Espírito Santo sobrenaturalmente em você. De modo que o mundo inteiro pode desabar sobre você. E ainda assim há uma alegria que está sempre lá.
Temos umas 15 ou 20 nascentes na nossa propriedade e todas elas parecem secar, mas há uma que nunca falhou. E é assim com a alegria. Não importa o que aconteça e como a seca possa surgir, ela está sempre lá, produzida pelo Espírito de Deus, mas o prazer é diferente, é temporário, dura apenas uma curta estação. E quanto a vocês, bem-aventurados vocês, disse Jesus, quando os homens os odiarem e quando os excluírem do seu convívio e os insultarem e rejeitarem o nome de vocês como algo mau por causa do Filho do Homem, alegrem-se naquele dia e saltem de alegria, pois eis que a recompensa de vocês é grande no céu, pois da mesma forma eles fizeram com o Filho do Homem. E fizeram exatamente a mesma coisa com os pais e com os profetas. Ele diz que quando você sofrer por causa de Jesus e alguém zombar de você na escola, pule de alegria. Alegre-se com isso. Você está fazendo isso por amor a Jesus. Mas antes, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no céu. O seu nome está escrito no céu? Se estiver, alegre-se. Se não estiver, é melhor chorar até encontrar a Cristo. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Você pode ter a alegria de Cristo. Você tem a alegria dele. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas tentações e provações. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez de todos os prazeres do Egito, porque Moisés era o herdeiro do trono do Egito. Moisés fez muitas coisas grandiosas no Egito, um homem poderoso. Ele abriu mão de tudo para seguir a Deus rumo ao deserto e para se juntar ao povo desprezado, que eram os escravos no Egito. Depois temos Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecado. O diabo o levou ao deserto e o tentou 3 vezes. Jesus estava com fome, ele não comia há 40 dias e noites. Ele estava cansado, sentia sede. Sim, mas ele disse que era Deus, era algo diferente. Ele abriu mão de todos os poderes sobrenaturais ali. Enfrentou o diabo como você, como um homem. E o diabo disse, se você é o Filho de Deus, ordene a estas pedras que se transformem em pão. Você pode alimentar o mundo inteiro. Não haverá fome no mundo. Você pode resolver todos os problemas sociais do mundo agora mesmo, Jesus. Faça isso. E você sabia que Jesus nunca discutiu com ele? Ele nunca debateu com ele. Tudo o que ele fez foi citar as Escrituras. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então veio a segunda tentação, quando ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos. Veja bem, o diabo tinha dito, pule, faça um grande espetáculo e as pessoas acreditarão. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa morrer na cruz, como está planejando fazer para salvar o mundo. Você pode fazer isso e todos acreditarão quando virem os anjos te pegando no ar. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o terceiro. A tentação foi, eu te darei todas estas coisas se te prostrares e me adorares. Ele disse, olha para o mundo, todo o petróleo, todo o ouro, todo o poder do mundo é teu. E Jesus não disputou com ele que não tinha o poder de oferecê-lo, porque ele é chamado o Deus deste mundo, o príncipe e poder do ar, o príncipe deste mundo. O diabo tem um poder tremendo, uma autoridade tremenda e uma riqueza tremenda. E ele pode te oferecer tudo o que existe se você apenas o adorar um pouquinho, apenas acenar com a cabeça e dizer, tudo bem, diabo, eu vou com você um pouco de qualquer maneira. Jesus não fez isso. Ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Está escrito na palavra, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Assim a Bíblia nos relata que após essas 3 grandes tentações, o diabo o abandonou e os anjos vieram para servi-lo e ajudá-lo. Observem com atenção esses 3 pontos importantes. Jesus citou as Sagradas Escrituras, ele estava completamente cheio do Espírito Santo e ele estava firmemente na perfeita vontade de Deus. Você está disposto a dizer esta noite não?
às tentações do diabo, e sim ao chamado de Cristo, que vos diz claramente: arrependam-se dos vossos pecados, o que significa que precisam mudar completamente a vossa maneira de viver. Sigam-me. Ah, mas talvez vocês digam: Billy, eu sou um membro fiel da igreja e já fui batizado e já fui confirmado. Sim, isso é uma coisa maravilhosa, mas seria maravilhoso se você reconfirmasse sua confirmação. Seria maravilhoso se você se rededicasse às coisas que foram prometidas no batismo e na confirmação. Seria maravilhoso vir e dizer: quero me rededicar a ti, Senhor. Ou para alguns de vocês, como uns 30 e poucos % fizeram ontem à noite, dirão: estou te recebendo pela primeira vez. Eu desejo muito me entregar a Cristo neste momento. Eu quero que todos os meus pecados sejam perdoados. Não quero de forma alguma correr o risco de morrer sem Deus. Você conhece a Cristo? Você já o recebeu? Você pode perguntar: Billy, o que eu preciso fazer? São 3 coisas. Primeiro, esteja disposto a mudar a sua maneira de viver, a mudar sua forma de pensar. Isso é o que se chama arrependimento na Bíblia. A segunda é que pela fé você recebe Cristo. Você não precisa trabalhar para isso. Você não o compra, é um presente gratuito e você o recebe. E em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo, lendo a Bíblia, orando, testemunhando, vivendo, deixando o amor brilhar através da sua vida. É isso que significa seguir a Cristo, é isso que significa dizer não às coisas que o diabo gostaria que você seguisse. Vou pedir que você faça essa escolha esta noite. Vou pedir a vocês que façam algo que vimos centenas de pessoas fazerem ontem à noite e que vimos pessoas em todos os continentes, em mais de 60 países. Vou pedir a vocês que se levantem de seus assentos e venham para a frente desta plataforma e digam esta noite: eu quero Cristo em meu coração, eu quero saber, eu quero ter certeza, eu quero rededicar minha vida a Ele. Eu quero um novo poder na minha vida, uma nova alegria na minha vida. Eu quero o perdão dos meus erros e falhas passadas. Eu quero começar um novo caminho esta noite. Vou pedir que se levantem dos seus assentos, centenas de vocês, jovens e idosos. A você que tem assistido pela televisão, Deus tem falado com você. E você vê aqui dezenas e talvez até centenas de pessoas que estão vindo para assumir seu compromisso com Cristo aqui em Dakota do Norte e Minnesota. Você pode vir a Cristo exatamente onde você está, no seu quarto, em um bar ou onde quer que você esteja. Diga sim a Cristo.